Boa tarde, vamos continuar mais dois capítulos da leitura do livro Esaú e Jacó. Capítulo 11, um caso único. Santos cria na santidade do juramento, por isso resistiu, mas enfim cedeu e jurou. Entretanto, o pensamento não lhe saiu mais da briga uterina dos filhos. Quis esquecê-la, jogou essa noite como de costume. Na seguinte foi ao teatro, na outra a uma visita. E tornou ao voltarete do costume, e a briga sempre com ele. Era um mistério. Talvez fosse um caso único. Único. Um caso único. A singularidade do caso fê-lo agarrar-se mais à ideia, ou à ideia dele. Não posso nem explicar melhor este fenômeno íntimo, passado lá onde não entra olho de homem. Nem bastam reflexões ou conjecturas. Nem por isso durou muito tempo. No primeiro domingo, Santos pegou em si e foi à casa do Dr. Plácido, rua do Senador Vergueiro, uma casa baixa de 3 janelas, com muito terreno para o lado do mar. Creio que já não exista, datava do tempo em que a rua era o caminho velho, para diferenciar do caminho novo. Perdoa essas minúcias, a ação poderia ir sem elas, mas eu quero que saibas que casa era, e que rua, e mais digo que ali havia uma espécie de clube, templo ou o que quer que era espírita. Plácido fazia de sacerdote e presidente há um tempo. Era um velho de grandes barbas, olho azul e brilhante, enfiado em larga camisola de seda. Põe-lhe uma vara na mão e fica um mágico. Mas, em verdade, as barbas e a camisola não as trazia por lhe darem tal aspecto. Ao contrário de Santos, que teria trocado 10 vezes a cara, se não for a oposição da mulher, Plácido usava as barbas inteiras desde moço e a camisola há 10 anos. Venha, venha, disse ele, ande ajudar-me a converter o nosso amigo Aires. Há meia hora que procuro incutir-lhe as verdades eternas, mas ele resiste. Não resisto, acudiu um homem de cerca de 40 anos, estendendo a mão ao recém-chegado. Capítulo 12. Esse Aires que aí aparece conserva, ainda agora, algumas das virtudes. Esse Aires que aí aparece conserva ainda agora algumas das virtudes daquele tempo, e quase nenhum vício. Não atribuas tal estado a qualquer propósito, nem creias que vai nisto um pouco de homenagem à modéstia da pessoa. Não, senhor, é verdade pura e natural efeito. Apesar dos 40 anos, ou 42, e talvez por isso mesmo, era um belo tipo de homem, diplomata de carreira, chegara dias antes do Pacífico, com uma licença de 6 meses. Não me demoro em descrevê-lo. Imagina só que trazia o calo do ofício, o sorriso aprovador, a fala branda e cautelosa, o ar da ocasião, a expressão adequada. Tudo tão bem distribuído que era um gosto ouvi-lo e vê-lo. Talvez a pele da cara rapada estivesse prestes a mostrar os primeiros sinais do tempo. Ainda assim o bigode, que era moço na cor e no apuro que acabava em ponta fina e rija, daria um ar de frescura ao rosto, quando o meio século chegasse. O mesmo faria o cabelo, vagamente grisalho, apartado ao centro. No alto da cabeça havia um início de calva, na botoeira uma flor eterna. Tempo houve, foi por ocasião da anterior licença, sendo eles apenas secretário de legação. Tempo houve em que também ele gostou de natividade. Não foi propriamente paixão, não era homem disso. Gostou dela, como de outras joias e raridades, mas tão depressa viu que não era aceito, trocou de conversação. Não era frouxidão ou frieza, gostava assaz de mulheres, e ainda mais se eram bonitas. A questão para ele é que nem as queria à força, nem curava de as persuadir. Não era general para escala à vista. Não era general para escala à vista, nem para sérios demorados. Contentava-se de simples passeios militares, longos ou breves, conforme o tempo fosse claro ou turvo. Em suma, extremamente cordato. Coincidência interessante. Foi por esse tempo que Santos pensou em casá-lo com a cunhada, recentemente viúva. Esta parece que queria. Natividade opôs-se. Nunca se soube por quê.
Não eram ciúmes, invejas não creio que fossem. O simples desejo de o não ver entrar na família pela porta lateral é apenas uma figura, que vale qualquer das primeiras hipóteses negadas. O desgosto de cedê-lo a outra, ou tê-los felizes ao pé de si, não podia ser, posto que o coração seja o abismo dos abismos. Suponhamos que era com o fim de o punir por havê-la amado. Pode ser, em todo caso, o maior obstáculo viria dele mesmo, posto que viúvo, Aires não foi propriamente casado, não amava o casamento, casou por necessidade do ofício, cuidou que era melhor ser diplomata casado que solteiro, e pediu a primeira moça que lhe pareceu adequada ao seu destino. Enganou-se. A diferença de temperamento e de espírito era tal que ele, ainda vivendo com a mulher, era como se vivesse só. Não se afligiu com a pedra, tinha o feitio do solteirão. Era cordato, repito, embora esta palavra não exprima exatamente o que eu quero dizer. Tinha um coração disposto a aceitar tudo, não por inclinação à harmonia, senão por tédio à controvérsia. Para conhecer esta aversão, bastava tê-lo visto entrar, antes, em visita ao casal Santos. Pessoas de fora e da família conversavam da cabocla do castelo. Chega a propósito, conselheiro, disse Perpétua. Que pensa o senhor da cabocla do castelo? Aires não pensava nada, mas percebeu que os outros pensavam alguma coisa, e fez um gesto de dois sexos. Como insistissem, não escolheu nenhuma das duas opiniões, achou outra, média, que contentou a ambos os lados, coisa rara em opiniões médias. Sabes que o destino delas é serem desdenhadas, mas este Aires, José da Costa Marcones Aires, tinha que nas controvérsias uma opinião dúbia ou média pode trazer a oportunidade de uma pílula, e compunha as suas de tal jeito que o enfermo, se não sarava, não morria, e é o mais que fazem as pílulas. Não lhes queiras mal por isso. A droga amarga engole-se com açúcar. Aires opinou com pausa, delicadeza, circunlóquios, limpando o monóculo ao lenço de seda, pingando as palavras graves e obscuras, fitando os olhos no ar, como quem busca uma lembrança, e achava a lembrança, e arredondava com ela o parecer. Um dos ouvintes aceitou-o logo, o outro divergiu, e pouco acabou de acordo. Assim terceiro e quarto, e a sala toda. Não cuides que não era sincero, era-o. Quando não acertava de ter a mesma opinião, e valia a pena escrever a sua, escrevia-a. Usava também guardar por escrito as descobertas, observações, reflexões, críticas e anedotas, tendo para isso uma série de cadernos a que dava o nome de memorial. Naquela noite, escreveu estas linhas. Noite em casa da família Santos, sem voltarete. Falou-se na cabocla do castelo. Desconfio que Natividade ou a irmã quer consultá-la. Não será de certo a meu respeito. Natividade e um padre Guedes que lá estava, gordo e maduro, eram as únicas pessoas interessantes da noite. O resto insípido, mas insípido por necessidade, não podendo ser outra coisa mais que insípido. Quando o padre e Natividade me deixavam entregue à insipidez dos outros, eu tentava fugir-lhe pela memória, recordando sensações, revivendo quadros, viagens, pessoas. Foi assim que pensei na Capone, a quem vi hoje pelas costas, na rua da Quitanda. Conhecia aqui no final hotel de Dom Pedro, lá vão anos. Era dançarina. Eu mesmo já tinha visto dançar em Veneza. Pobre Capone. Andando, o pé esquerdo saía-lhe do sapato e mostrava no calcanhar da meia um buraquinho de saudade. Afinal, tornei a eterna insipidez dos outros. Não acabo de crer como é que esta senhora, aliás tão fina, pode organizar noites como a de hoje. Não é que os outros não buscassem ser interessantes, e, se intenções valessem, nenhum livro os valeria. Mas não o eram, por mais que tentassem. Enfim, lá vão. Esperemos que outras noites que tragam melhores sujeitos sem esforço algum. E o que o berço dá, só a cova o tira, diz um velho adágio nosso. Eu posso, truncando um verso ao meu Dante, escrever tais insípidos. Dico
che quando la nina maltrata. E este é o fim do vídeo de hoje, da leitura de Esaú e Jacó. Até o próximo e até mais.